Qual seria o seu último figurino? Eu tava gostaria? esperando pra você me perguntar isso. Isabel, eu acho que só pra contrariar eu ia querer ir peladona. É e bonito, você? Vai, né? você. Na verdade, eu fiquei pensando muito nisso, eu não consegui chegar a nenhuma roupa. Eu falei assim, acho que talvez seja melhor pelada, mas eu faço questão de uma bela boca vermelha. E uma joia, Sabe? Isabel. Você tem maior cara que vai morrer meio Tutankhamon. Eu acho que... E sim, eu acho que uma joiazinha... Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Tô achando que depois dessa temporada, que a gente se inspirou um pouco do momento de extrema crítica que a gente tá vivendo, acho que a próxima temporada vai ter que ser inteira escapismo. Eu vou te falar que nem a próxima temporada. Eu acho que o próximo episódio já tem que ser mais light, porque, assim, tá meio complicado. A gente já falou de guerra, a gente já falou de apocalipse, a gente já falou da digitalização da vida, já falamos sobre o punk, que é a revolta... E hoje o assunto talvez seja o mais delicado de todos, né? A gente pensou em usar como título Moda e Eternidade, mas acho que talvez o melhor título seria Moda e Morte. Mas Moda e Morte nesse momento ia ser meio complicado. Vamos deixar Moda e Eternidade... Porque é um pouco sobre isso, vai. É mais do que a morte em si, porque o que a gente vai falar hoje é que para diversas religiões existe uma narrativa de que a vida não acaba aqui. Então não é só uma morte ali, é uma transcendência, né? Vamos para um outro lugar. Então a gente vai falar um pouco sobre o que são esses outros lugares e o que seria estar bem vestido para esse momento. Você foi mais estudar esses paraísos, os conceitos de além. Agora, eu fui direto para esse outro lado, que é realmente de como vestir um defunto, esse corpo morto que tá entre dois mundos, entre o nosso mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. E lembrando também que por mais que a morte sempre é um tabu quando a gente vai falar dela, mas existe uma variedade de estudos antropológicos e de pesquisadores de moda que falam especificamente sobre esse ritual de passagem. Fala sobre os símbolos que nós incorporamos nesse momento para facilitar essa chegada nesse outro lugar. Falar sobre a mortalha ou a roupa mortuária, né, que é essa moda desse rito fúnebre, nesse momento também muito delicado, porque com a pandemia e com o Covid, a gente não pode esquecer que existe um trauma sendo construído nas pessoas que estão perdendo seus parentes, porque esse ritual não é possível de ser realizado. E o quanto isso é complicado, né? Porque historicamente nós, como civilização, incorporamos esses rituais de passagem exatamente pela importância deles para nos fazer lidar com um momento muito doloroso. Eu posso até dar meu testemunho aqui, né? Meu pai faleceu em 2017 e eu, como sou filha única, coube a mim essa responsabilidade de organizar tudo, de escolher caixão, de organizar onde vai ser, de chamar as pessoas e de escolher a roupa do meu pai. Eu acho que talvez muitos de vocês já tenham vivido ou vão viver um dia que se fala, nossa, é muito forte. E eu concordo plenamente com o que você falou, apesar de ser dificílimo. Eu lembro de eu ficar negociando com... Como é que chama o cara que vende caixão? Da agência fúnebre. Eu lembro de eu negociando com um agente fúnebre, né, que vende caixão e tudo mais. Eu queria o mais simples, porque é o que mais tem... Sabe, pra que eu não vejo sentido levando em conta quem eu sou, quem o meu pai foi, um caixão com dourados e todo esculpido, enfim. e o cara não queria me vender o mais simples. Existe toda uma indústria, né, que foi estabelecida por trás
E, inclusive, eu acho que isso pode nos levar assim, a primeira introdução aqui a um livro que foi um dos que a gente usou como referência. Ele não fala exatamente sobre a mortalha, sobre a roupa mortuária, mas ele fala sobre essa ideia da eternidade, como ela é construída, e assim como nós falamos na live passada, a religião também foi sequestrada. Então ele fala um pouco desse sequestro dos rituais de entendimento, né, de transcendência, de morte, como isso vai virando uma instituição muito lucrativa ao longo do tempo. E aí, nesse livro chamado Uma Breve História da Eternidade, o autor se chama Carlos Eyre. Ele é um historiador e ele tem uma passagem que eu achei interessante para introduzir essa ideia das narrativas de paraíso, né? Que é o seguinte: os seres humanos imaginaram a eternidade, um estado permanente de ser, seja por meio de rituais e símbolos ou de lógica clara e fria, ou qualquer outra coisa entre nós, como espécie. Intuímos ou imaginamos ou construímos concepções muito elaboradas e às vezes elegantes de eternidade, de permanência e resistência. Imaginamos e até pensamos, pois qualquer que seja o oposto de transitoriedade e impermanência, que é esse nada de onde viemos, sempre nos envolve de todos os lados. Poderíamos nos referir facilmente à nossa raça humana como Homo credens, ou o homem que acredita, e seria muito melhor do que Homo sapiens, o homem que sabe. O que nos torna únicos entre todos os organismos vivos da Terra não é apenas o fato de sermos racionais, o fato de sabermos e conseguirmos descobrir muitos detalhes da estrutura do universo físico, mas também o fato de buscarmos coerência, significado e que imaginamos e acreditamos. O fato inescapável de que ficamos extremamente insatisfeitos e ofendidos pelo pensamento de que viemos do nada e a nada retornaremos. Talvez ainda mais significativo seja o fato de que nós, como espécie, tendemos a encontrar o próprio conceito de nada e o pensamento de não existir sendo inimaginável e abominável, que somos perturbados por nossa própria consciência da mortalidade e concebemos a existência do além do aqui e agora e queremos ir para o sempre. Então, o que ele fala nesse livro é isso, né? Como essa ideia dessa incapacidade que a gente tem de pensar que morreu e acabou também fez florescer algo muito bonito e que a moda, como símbolo, é incorporado nesse momento, né? Nesse ritual. O pensador que me veio à cabeça sobre esse assunto da eternidade e da religião foi o Freud. Ele tem um livro sobre isso, que é O Futuro de uma Ilusão. Mas ele retoma a questão da religião também no meu livro favorito dele, que é eu acho maravilhoso, que eu já li muitas vezes e que eu quero... Agora me deu vontade de reler por conta desse episódio, que é o Mal-Estar na Civilização. Que, inclusive, é um livro que ele escreve quando? Em 1929, né? Que é um ano bem de crise, né? Ele publica em 1930, mas ele escreve em 1929. E a questão da religião já está na primeira página. Que ele investiga as origens da infelicidade humana, né? O mal-estar desse conflito das pulsões humanas versus a vida em sociedade, a vida civilizada. Ele fala logo no início de uma troca de cartas que ele teve durante anos com um escritor francês chamado Romain Rolland. Ele não cita ele, mas isso é sabido. O Romain Rolland, ele fala que ele acha realmente que a religião uma ilusão, são ilusões e tal, mas ele acha que a origem disso tá num sentimento de eternidade, de algo ilimitado, isento de barreira, um sentimento oceânico que todo mundo sente e que não tem nada a ver com de promessas do além. É um sentimento que todo mundo tem dentro de si.
Aí, bom, o Freud ele descreve tudo que o Romain Rolland disse, e ele diz o seguinte: essa manifestação de meu venerado amigo, que aliás ele próprio certa vez honrou poeticamente o encanto da ilusão, trouxe-me não pequenas dificuldades. Eu próprio não consegui descobrir esse sentimento oceânico em mim. Não é algo cômodo elaborar sentimentos pela via científica. Então ele falou assim, olha, você é furada. Furada, porque tipo, ateu convicto. Esse sentimento oceânico, não conheço, desconheço. Desconheço. Então, pro Freud, essa necessidade humana de fabricar ilusões, entre elas, né, essa ilusão religiosa, é esse desamparo. Né? O desamparo, e aí... total. Esse desamparo, acho que o bonito quando a gente vai falar sobre cultura, sobre, né, a nossa imaginação, a nossa, que nem o Carlos Eyre fala, da nossa capacidade de inventar sentido, né? E que, em termos de moda, diretamente, o Pierre Bourdieu, ele tem um livro também interessante, que não fala exatamente sobre religião, mas ele fala sobre a produção da crença. Né? Inclusive, esse é o nome do livro, A Produção da Crença na Contribuição da Economia dos Bens Simbólicos, onde ele explicita como a gente cria a ideia do símbolo na nossa sociedade, e a roupa são grandes símbolos, se essa comunicação em primeira instância, e como a gente justifica a acumulação de capital simbólico na sociedade com elementos principalmente que denotam prestígio e autoridade. Porque tem muito isso na roupa fúnebre, né? Uma maneira de você chegar ao além e dependendo de como a sua crença, né, a sua religião trata essa passagem, existe um encontro com entidades ou não, né? Por exemplo, existe também as religiões onde você não encontra, você entra num estado purificado. Mas quando as religiões, e principalmente as religiões cristãs, têm esse encontro com alguém, é essa ideia de assim, tudo bem, vou atravessar, vou chegar lá, e se a roupa é a comunicação em primeira instância, como que as pessoas no além vão me ver? E como que elas vão me interpretar? Se eu fui uma pessoa boa, se eu fui uma pessoa, né, desviada, se eu fui uma pessoa rica, né? Porque dependendo da religião isso permanece. Inclusive, quando a gente vai pensar os faraós... Não, eu anotei exatamente isso. Isso é morrer com o estilo, né? Os faraós, gente... Com estilo eles, e com assim, massacre, né? Pra eles, basicamente, eles morriam nesse mundo, mas iam para outro, né? Então eles faziam praticamente um apartamento, né? Que era o sarcófago com vários cômodos e levando móveis, levando joias, levando roupa. Servos, familiares. Eles levavam gente, eles matavam gente para botar no caixão, né? No caixão não, no sarcófago. Eu acho que o mais famoso é o do Tutankhamon, né, que foi talvez a maior descoberta arqueológica do século XX pelo Howard Carter. Eu tenho um livro com o tesouro, assim, o best of do tesouro, né, porque assim, não tem páginas suficientes para colocar tudo. E, inclusive, tem uns fragmentos de roupa. Esse aqui, eu não sei se dá para você ver, olha... Mas é maravilhoso, é uma roupa de sacerdote, né? Porque o faraó também tinha esse papel. Não sei se dá pra você ver, olha. E tem umas garras. Umas garras, uma coisa meio de bicho. A gente vai deixar nas referências, gente. Exatamente. E essas estrelas douradas, né? Bom, o faraó era mumificado, né? Então, tirava os olhos, os órgãos. E eles preenchiam o corpo com um tecido mais nobre, na época deles, que era o linho. Inclusive essa ideia de Cristo que a gente tem no rosto de Cristo estava lá, de certa maneira, veio do Santo Sudário, né? Uma mortalha de linho, né? Que eu não conheço tanto essa história, então se eu estiver errado, depois alguém pode me dizer, eu não sou especialista em religião. Mas, em termos de tecido, tá lá, né? Impresso o rosto de Cristo, que seria aquela mortalha que o envolveu. Então, de linho branco, inclusive, porque
depois eu estava lendo, assim como muitos escravizados no Brasil colônia, eles eram enterrados com pedaços de linho branco, assim como Jesus Cristo, porque era uma coisa de pobre, era uma mortalha de pessoas que não tinham posses. Mas, voltando aos faraós, é interessante essa ideia de que a vida aqui, né, e a morte era um mero... Assim, existia outras vidas, ele ia ser um ser eterno, então ele vai passando de vida em vida, então na hora que ele morre, ele vai sair desse mundo, ele tem que levar tudo. E vai continuar reinando, ele, né, você não vai simplesmente com a sua alminha, entendeu? Você tem que levar toda a riqueza. Toda a riqueza. Então, assim, eu vou chegar lá no outro mundo, eu preciso ter, porque são as coisas que eram enterradas com eles, trono, toda a parte de decoração do palácio, cama, comida. Não, porque tinha, exatamente. E os filhos e parentes tinham que ir sempre, trocar, pra ter sempre oferenda, porque senão seriam como se fosse uma segunda morte. E o que é uma loucura, né? Porque, assim, porque é aí que tá, né? A construção da narrativa de paraíso. Porque tem várias religiões, depois que a gente vai falar aqui, que quando você chega no paraíso, você vai comer e beber pro resto da sua vida, inclusive não ter ressaca, né? Isso é o islamismo que fala que, assim, você vai beber o quanto você quiser, você vai comer o quanto você quiser e nem ressaca você tem. Tem esse ponto específico, eu adoro. Mas aí eles falam que no início das dinastias faraônicas era muito comum serem feitos sacrifícios humanos. Múmias encontradas em cemitérios mais antigos que o Vale dos Reis indicam que familiares próximos e até serviçais eram mortos para servirem o rei no outro mundo. O faraó Djer, por exemplo, foi enterrado com 318 pessoas. Assim, é realmente você acreditar piamente de que aquilo vai acontecer. E aí, Bel, eu acho que toda essa conversa dos faraós, quando a gente pensa, né? Mas é tanto tempo atrás, imagina, a coisa mudou. Isso me fez encontrar uma manchete de um artigo que falava de uma comunidade em Toraja, situada no Rindigalo, na Indonésia, que comemora um festival chamado Mananê, que na tradução para o português seria limpeza do cadáver. Essa comunidade... ela tem uma relação totalmente diferente com a morte. Ou seja, eles desenterram os mortos de 3 em 3 anos para mudar a roupa dos mortos. Que loucura! Isso eu não sabia. É maravilhoso. E assim, tem vários artigos que depois a gente pode colocar. Tem alguns que... E qual tipo de roupa? Então, eles vão trocando. Eles compram joias grandes, compram óculos, bota terno. É importante esse momento e muitos deles, apesar de serem pobres... E as pessoas não roubam? Exatamente, esse é o problema da matéria. Porque isso é uma coisa que acontecia com os faraós, né? Porque eles começaram... As pirâmides originalmente eram tipos de arquitetura mortuária. Arquitetura funerária, digamos assim. Só que aí as pessoas começaram a roubar e aí eles criaram aquele Vale dos Reis... para criar esses sarcófagos subterrâneos, dificílimos, o acesso é dificílimo. Mas acontece a mesma coisa lá nessa comunidade de Toraja. E, inclusive, alguns deles, para evitar esse roubo, começaram a não colocar os cadáveres fora de casa. Então, o cadáver, eles são cadáveres mumificados, ou seja, né, não fica aquele cheiro de cadáver e tal em casa. Estava falando que eles falam para as crianças que o vovô está dormindo. E quando chega uma visita, a visita fala com o cadáver e a filha fala com o cadáver falando: papai, chegou visita aqui para o senhor. E a visita fala com o cadáver. Por isso que o cadáver, apesar de mumificado, ele fica exposto e ele precisa sempre estar muito bem apresentável. E eles colocam joias e é uma maneira... de respeito àquelas pessoas que fizeram parte da família, uma maneira de continuar um contato. Eles acreditam que a pessoa está ali, né? Está ali ainda e o contato continua. E é engraçado essa coisa, eu acho que talvez da pandemia, que apesar de ser um pouco mórbida, nos faz entender como as culturas são diferentes e aquilo que a gente vive não é regra. Agora a gente pode trazer o famoso aí que viralizou, o meme do caixão, né? O meme do caixão. É que não é aquela música, né? Não é. Você originalmente. Sabe que não é aquela música. O vídeo original, uma música lá, pop,
do Ghana, né? É um jazz do Ghana, né? Eles falam que é um jazz, que é bem melhor, inclusive, do que aquela astronomia, esse técnico astronomia. Inclusive, galera lá do restaurante de Granado fazendo piadinha com isso não foi muito legal, né? Eu acho que tem limite no meio de uma pandemia fazer... Mas, assim, eu acho que o mais interessante desses rituais é entender que essa ideia do caixão, que nem você queria comprar o mais simples, né? E de entender essa passagem como uma passagem, né, não tão emblemática. É emblemática, obviamente, mas é uma talvez algo mais interno, né? Um sentimento que você vai precisar trabalhar internamente, né, e superar internamente. Mas, por exemplo, em Gana, esse meme do caixão nos fez entender que essa ideia do luto, muito europeu, muito ibérico, né? Principalmente as portuguesas têm muito isso, né? Essa coisa de ficar de luto, essa coisa até meio Rainha Vitória, de ficar de luto a vida inteira. Durava anos. Às vezes durava a vida inteira, não tira aquela roupa preta e fica... roupa para cada fase de luto, Em Gana, né, onde... eu acho que o meme do caixão é de Accra, né, que é a capital de Gana, mas em outros países da África, como Nigéria também, existe a ideia dessa passagem, é uma ideia de celebração da vida. Mas eu acho que é sobretudo para defuntos velhos, né, que conseguiram viver uma vida longa. Eu não sei se para jovens é assim. Eu também não sei. Eu acho que a gente tem que ver, tem que pesquisar melhor. Mas essa ideia de celebrar alguém que viveu muito tempo, né? E que teve uma vida feliz. E aí, na hora que você tem... Inclusive, né, a gente estava falando antes, existe um artista em Accra também, que é o Padjou, que inclusive teve a sua obra, né, comprada pelo British Museum, né, incorporada ao acervo. Mas ele trabalha caixões, né, artísticos, assim. Você pode ser enterrado em tudo. Então, você pode ser enterrado dentro de um walk-talk, de um Walkman. Você pode ser enterrado dentro de o seu caixão ser do formato do sapato que você mais gosta. Inclusive, ele tem alguns sapatos que são tênis Nike. Você pode ser enterrado dentro de um chinelo, dentro de uma prancha de surf, dentro de um peixe, dentro de um bicho. E é muito interessante ver isso como essa relação que as pessoas têm com esse momento de morte, né? O que no cristianismo, que é, de certa maneira, o que operou de uma maneira mais massificada na nossa cultura, principalmente brasileira, é o recatamento, né? É a não ostentação, inclusive no funeral, né? Que o caixão não pode ser algo mais divertido, né? É uma coisa que mete medo, né? Eu acho que a gente tem que entender um pouco também como as religiões trabalham não só os rituais, como as suas estruturas, muitas das suas estruturas, como as suas narrativas e também, inclusive, as vestimentas religiosas como um controle social, né? É difícil a gente ver uma roupa de enterro ou uma roupa não só da pessoa morta, mas também das pessoas em volta, que não seja super limpa, super organizada, modesta de certa maneira. Então, quando a gente vê uma relação como esse de Gana completamente diferente, até assusta, né? Falou, nossa, pode isso? E aí, quando a gente pensa que não é verdade, é construção de narrativa, né? A gente só queria trazer aqui para a gente pensar o México com o Dia dos Mortos, né? Que o Dia de Finados para eles é aquela festa onde as caveiras estão vestidas de forma colorida e dançando. Inclusive, tinha os mexicanos na Rússia que estavam comemorando o Dia de Finados e o governo russo proibiu, porque na Rússia o funeral e essa passagem é diferente, apesar de, né, deles também terem diferenças. Eles vestem vermelho, né? O luto deles é vermelho, não é preto e tal, mas essa coisa da festa na hora da morte faz muito sentido em alguns lugares, algumas religiões. Alguns velórios na China, de algumas regiões, algumas comunidades chinesas, onde eles também viam
esse momento do funeral como um momento de celebração. Então, eles estavam indo para as agências funerárias e pedindo stripper, estavam pedindo cantor, os cantores conhecidos, música alta. Eles queriam que as pessoas ficassem dançassem em volta do corpo. Eles queriam que realmente fosse uma celebração, entendeu? E que não fosse o lugar do silêncio, que isso é uma passagem muito cristã, né? No cristianismo, até pouco tempo, relativamente até pouco tempo, o morto ia daqui para uma melhor ou pior, nu com um sudário, geralmente só deixando o rosto aparecendo, muito simples. Então você basicamente saía deste mundo como você chegou, né? O que é muito conveniente, né? Para controle social, né? Essa ideia de algumas religiões para falarem não seja dado a vícios, né? Não seja ambicioso, não ostente. De certa forma, é uma maneira muito potente de acalmar os ânimos de quem vive na pobreza, né? Não, com certeza. Mas acho que também tem a ver com a história das mentalidades. O individualismo só aparece mais depois da Renascença. Sim, mas, por exemplo, até antes da Renascença, no período medieval, tinha aquela coisa dos monges. A igreja, ela faz dinheiro mesmo na era medieval, né? Porque depois a coisa começa a desandar, reforma, contra-reforma, os protestantes começam a aparecer na onda. Mas o que o Carlos Eyre fala, inclusive, na História da Eternidade, é como, inclusive na era medieval, a coisa de cada um poder sepultar os seus parentes na parte de trás de casa, né, ou de um lugar próximo, ou num parque, isso acaba e as igrejas começam a incorporar e vender espaços nos seus quintais, né? Ou seja, se você for enterrado mais próximo seu rostinho vai estar lá num fresco da capela da igreja. Não, obviamente existem diferenças, né? As próprias máscaras mortuárias. Quanto mais você estiver ali investindo na igreja, mais fácil e melhor você vai chegar no paraíso. Você vai dar pinta, com certeza. Mas em relação ao que o defunto vestia, eu acho que realmente não era esse o marcador. Isso aparece realmente no século XIX, quando as pessoas começam a vestir. Sim. Então você via, por exemplo, tinha mulheres que geralmente era o branco que se usava. Inclusive muitas mulheres usavam vestido de casamento. Adoro. Os homens geralmente apareciam com uma camisa. Aí tem alguns que usavam camisa de dia, outros camisa de noite, mas é uma roupa, assim, formal. De celebração. Tem uma formalidade. E aí, por exemplo, se você era militar, você ia com o seu uniforme, com as suas medalhas. Essa coisa, tem duas coisas aí. A primeira é que várias coisas que eu fui lendo, eu achei interessante dessa relação que várias pesquisas e artigos faziam com funeral e casamento. E falando como diversas culturas, o funeral é muito mais dispendioso e o investimento vai muito mais para o funeral ser magnífico do que o próprio casamento, que é o momento mais importante. Eu acho que a quantidade de divórcios, então, deve ter explodido. Vamos focar no funeral, que é certo, né? Casamento podem ter vários. E aí depois eu fiquei pensando, mas por que século XIX, né? O que muda tanto? Eu acho que são vários aspectos. Eu acho que desde a Renascença, como a gente estava falando, tem uma mudança radical na mentalidade, né? A emergência da individualidade. Eu acho que, inclusive, depois da Renascença, a morte começa a perder um pouco da naturalidade. Ainda é natural, mas vai ganhando ares mais dramáticos. Acho que a partir do século XIX isso fica bem claro. Mas no século XIX também existia a crença de que os mortos poderiam ressuscitar. E eles ressuscitariam como
eles foram enterrados. Então, o nu aí já não... Entendeu? Já complica. Já complica. Mas sabe o que eu acho que pode ser uma coisa também do século XIX? Que eu tava lendo aqui também, é bem perturbador, mas é a fotografia. Fotografia, com certeza. Eu tenho um catálogo aqui de uma exposição incrível que teve no Museu d'Orsay em 2002 ou 2003, que chama Les Derniers Portraits, que é a tradução é o último retrato, né? E é esse hábito que existia antes do século XIX de você retratar esse último momento. O último momento, é isso. Uma pessoa morta, geralmente na cama, deitada. Mas o auge desse tipo de arte, se é que você pode chamar isso de arte, inclusive na exposição, é todo um questionamento sobre o estatuto desse tipo de obra, né? Que é isso? Inclusive gerou muita polêmica. De criança é muito louco, né? Porque a gente vai deixar as imagens, vai ser algumas referências bem fortes, tá? Eu acho que a gente vai ter que até dizer, é forte. Mas assim, é forte porque a gente tem uma complicação com a morte, né? E com o corpo morto. Porque fomos criados para não entender isso de uma forma tranquila. Mas as fotos porque assim, no século XIX ainda existia uma mortalidade infantil muito grande, né? Mortalidade infantil tem vários... São várias características que, pra gente, eu acho que tem dois autores muito importantes aqui na França que se especializaram em morte. É o Philippe Ariès e o Michel Vauvel. Eu vou deixar nas referências. O Ariès, ele fala, por exemplo, hoje a gente vive a medicalização da morte, né? Sim. Então, por exemplo, no século XIX se morria de causas naturais, né? A medicina não... A medicina se modernizou muito ali na virada do 19 para o 20. No início do século 20 foi avançando e aí as pessoas passaram a morrer, sobretudo, no hospital, né? Sim. Fora da intimidade e seguindo as regras, né? De governo, sanitárias, né? As burocracias. Leis sanitárias. Exatamente. Inclusive, como eu tenho experiência com isso, é bem menos burocrático você morrer no hospital do que morrer em casa. Tem uma reportagem que eu vi da BBC, que eu também vou deixar lá nas referências, mas que chama A Perturbadora Arte de Fotografar Mortos. E a primeira imagem é um grupo de 5 crianças, sendo que a última é uma menina morta, bem novinha, ela deve ter mais ou menos uns 3 anos de idade. E eles todos vestidos como fosse uma cerimônia de especial, né? Onde eles deixavam a menina morta em pé, do lado dos irmãos. Então, assim, ela tem a cabecinha, o olho está fechado, a cabecinha está jogada um pouquinho para trás, mas ela está toda de branco, mostrando um pouco essa relação com a pureza, né? Ela está vestida como se ela estivesse indo para uma festa e ela fotografada do lado dos irmãos que estão vivos. Então, eu acho que essa relação da fotografia que começa a aparecer nessa matéria também, eles trazem a ideia do memento mori, né? Ou a ideia do lembre-se que você vai morrer, e, né, que era apresentada nos funerais, né, com a foto do morto e lá, memento mori, como se tivesse que ter respeito para aquilo, porque você também vai morrer. Mas essa foto do defunto, eu acho que faz com que essa coisa do se vestir se impulsione ainda mais, assim, se massifique de uma maneira geral, né? Isso, e também porque no século XIX existe uma fascinação pelo que, e isso é um termo que se chama a bela morte. Então, essa morte também, ela existe toda uma mise-en-scène lá do morto deitado, com a mão, isso é bem católico, né? Com a mão aqui na frente. É sereno, é pacífico, tudo tá em ordem, vai ter uma florzinha ali, essas mãos juntas, um crucifixozinho. E isso contrastava um pouco com a estética romântica, que aí já era a morte mais... assim, trágica, mais sujinha, digamos assim, com um lençol mais bagunçado, entendeu?
E é curiosa essa fascinação. Por exemplo, às vezes tinham pessoas que não tiveram uma morte serena em casa. Pelo contrário. E as pessoas apagavam isso e faziam uma imagem dessa bela morte. Foi o caso do Van Gogh. O Van Gogh... Cara, o Van Gogh no final da vida, né, tava naquele... cortando a orelha. Já tá, cortando a orelha. Ele se suicidou, né, com um tiro no abdômen. E teve um desenhista, teve um artista que fez o Van Gogh morto com a bela morte. Sereno. Entendeu? Mas daí já veio o Luís XIV e o presidente Jair Bolsonaro, né, que não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. Né? Eu acho que é um trick também para quem vai recebê-los no paraíso, vê-los que eles não estavam doidos, eles estavam com a bela morte. Mas isso que você falou dessa serenidade, né, que precisa transparecer na hora do funeral, essa, né, de você ser uma pessoa direita, me lembrou também uma passagem bem curta do livro da Linda Arthur, que chama Religião, Vestir e Corpo, que é bem interessante esse aqui. E que é bem interessante que ela fala o seguinte: o corpo externo, no entanto, é muito mais visível em termos de contenção. Ela está falando do corpo social, né? Então, códigos estritos de vestuário reforçam muito das ideologias da religiosidade. Então, o vestir se torna um símbolo social de controle. Assim como o corpo em si, porque aqui ela fala o tempo inteiro do corpo e do se vestir, não apenas como a roupa, mas ela fala sobre acessórios e tudo que você faz com o seu corpo, desde escarificação até você ficar magro demais ou gordo, ou você mutilar partes do corpo. Isso tudo ela fala como bem simbólico do se vestir. E aí ela diz: enquanto a religiosidade de uma pessoa não pode ser objetivamente percebida no meio social, símbolos como a roupa deixam evidente se a pessoa está no caminho certo. Ela fala se she or he is on the right and true path, ou seja, no caminho certo da verdade. Eu acho que o se vestir na hora do funeral, né, o do morto, dependendo da narrativa que ele acredita, né, que faz sentido, ele precisa mostrar que ele está no caminho certo e da verdade, para quando ele tiver que se apresentar nesse outro mundo, ele não seja mal interpretado. Ou seja, da mesma forma que nós trabalhamos o nosso corpo no dia a dia social, que não queremos ser mal interpretados, ou quando queremos propositalmente, de certa maneira é da mesma forma que a coisa é trabalhada no além, né? Então, aí tem uma outra parte que ela diz: o vestir inclui ambos os suplementos de corpo, né? Ou seja, tudo que você incorpora no seu corpo físico, também como as roupas, os acessórios e os comportamentos, assim como dieta, cirurgia plástica, cosmético, tudo que modifique o seu corpo. Porque se a gente pensar, também depende muito da sua narrativa e como você vestiu o seu corpo, mesmo que alterando a sua carne. Porque, por exemplo, se você for Sikh, né, para quem não conhece uma religião aquela do turbante, os homens não podem cortar o cabelo, né? E eles inclusive usam o turbante para manter o cabelo limpo, livre das impurezas. Eles têm um cuidado muito grande com o cabelo. E a resposta religiosa deles para aquilo é que Deus, aquilo é um bem divino, né? O seu cabelo foi algo dado por Deus. Então, por que você vai tolir algo que Deus te deu? Por que você vai cortar algo que Deus te deu? O que também resvala um pouco na Testemunha de Jeová, que hoje também mudou um pouco essa ideia. E, inclusive, eu estava lendo uma parte de um pastor, né, explicando se pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo. E aí ele diz: não existe nada na Bíblia que diga que você não pode cortar o cabelo. Mas me explica por que você quer cortar ou pintar o cabelo.
Porque você quer se sentir mais sexy? Então é um problema. Porque você quer aparecer diferente, quer aparecer mais do que as outras pessoas da sua comunidade? Então é um problema. Porque você está se inspirando em personagens que se direcionam à exposição pública, à sexualidade, à ostentação, então é um problema. Então, cortar o cabelo e pintar o cabelo não é o problema. Mas o problema é por que você está fazendo isso. Nos Sikhs, isso é um problema. E quando a gente vai falar também da criação, né, mortuária, eu acho legal... Você viu aquela estilista que eu te mandei? Vi, especializada. A gente achou uma estilista especializada em roupa, né, de funeral pro morto, né? Ela tem uma coleção chiquíssima, é uma australiana que ganhou já vários prêmios por conta disso, e ela tem uma marca específica para roupas que se adequem muito mais. Pia Interland. Então, para vocês olharem, essa é a marca. O site é a marca. O nome da marca é Pia Interland e o site é piainterland.com. A gente vai deixar nas referências também. Porque eu acho que Interland mas Interland, né? Eu fiquei pensando em Interland, assim, entre mundos, entre lugares, mas é com I, né? Então, mas assim, a Pia, na verdade, ela criou roupas que são inclusive biodegradáveis, que tem uma relação muito, muito pensada com a decomposição do corpo, né? Então tem uma coleção feita especificamente para isso. Ela tem alguns projetos acadêmicos, tem um que chama Vestindo a Morte, né? A moda, roupa de moda para a cova, né? Então também é interessante pensar, porque é um nicho, né? E é um nicho que talvez a gente não queira pensar, porque a gente sempre quer evitar esse lugar da morte, mas, né, é interessante. Por exemplo, eu estava procurando também quem faz roupa mortuária. A funerária Panambi, ela apresenta no site uma funerária de São Paulo, que ela fala: vendemos roupas para arrumação e preparação do corpo, consulte valores e disponibilidade de modelos. Contamos com uma equipe totalmente treinada e especializada de designers. Funerária Panambi investindo. Tá aí um nicho. Tá aí um nicho. Então eu acho que essa coisa de vestir os mortos e tal, isso inclusive é uma profissão, né? Isso é uma profissão inclusive muito, muito importante, porque muito pouca gente se habilita, se oferece para o cargo, que chama tanatopraxia, ou tanatopraxia. Desculpa, foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra, mas eu acho que é tanatopraxia. E é engraçado porque eu vi um vídeo de uma profissional que estava dando um curso de tanatopraxia e ela ficou muito impressionada que a maioria dos alunos vestiam camisa de metal punk. Olha a relação. Lembra o punk que não tem medo da morte? Uma outra coisa nessa pesquisa que me lembrou muito punk e que, aliás, foi a informação assim que eu achei mais interessante de tudo que eu pesquisei, foi no judaísmo. O ritual funerário no judaísmo. E óbvio, gente, que existem judaísmos. A gente tá falando mais de religiosos mais ortodoxos, né? Que são os que vão geralmente... À risca, né? À risca, exatamente. Eu tava vendo as práticas, né, dos ritos funerários no judaísmo. Enfim, eles têm algo que, aliás, é comum em outras religiões, como pro islamismo também, que é essa coisa com a impureza do corpo morto. Sim. Então tem todo um ritual super detalhado para limpar. Enfim, não vou ficar insistindo nisso, não. E nem é também como eles vestem o corpo do defunto, que também é relativamente simples, né? Eles têm o sudário de linho. Dependendo se você é Ashkenazi, Sefarade, vão ter divergências. Mas o que eu achei mais incrível não foi nem da roupa do morto, é a relação da roupa de luto no judaísmo. Existe um ritual para quem está em luto, que
que se chama queriá, que é simplesmente, Olivia, rasgar suas próprias roupas. Ah, sim. Eu acho isso de uma beleza. Eu não sei, eu acho isso tão bonito e me lembrou o punk, né? Sim. Não tem como não pensar no punk. De certa maneira, essa coisa, né? De pensar essa passagem e o material. É a dor, que não né? importa, é a dor. Você não é a dor, você não se aguenta. Você explode. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem muitos episódios envolvendo roupa rasgada e luto. Quando Davi fica sabendo da morte do rei Saul, tem também um outro episódio que eu já tinha esquecido completamente, do Jacó, quando ele vê a túnica de sangue com sangue do seu filho José, que era o favorito, e na verdade aí ele acha que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. É porque como ele era o filho favorito do Jacó, os outros irmãos dele morriam de ciúme e venderam ele como escravo. Adoro essas coisas. Bíblia, tranquila. Bíblia, E aí o Jacó se rasga inteiro também. Isso também me lembrou uma passagem de um último livro que a gente já está indo para o final, né? Só antes da gente falar rapidinho do Paraíso, quando a gente está falando agora, né, desse momento da dor e tal. E também lembrando um comentário sobre o século XIX aqui no Brasil. Eu também peguei parte do livro chamado Irmandades Negras, Memórias da Diáspora no Sul do Brasil, da Carla Leandro Rischke. E tem uma parte específica para as vestes mortuárias e catacumbas aqui do Brasil do século XIX. E aí ela fala, né, sobre um pouco que a mortalha compõe os desejos finais do morto e o acompanham nessa hora da passagem. E a característica de cada mortalha, a roupa que cobriu o defunto, variava bastante, não existindo um padrão, havendo mortalhas brancas, pretas, coloridas, vermelhas. Havia mortalhas que imitavam roupas de santos, como a franciscana, as de várias invocações de Nossa Senhora e as de São João, São Miguel, São Domingos, São Agostinho, Santa Rita, Santa Ângela. Ou seja, você veste a pessoa para a pessoa se parecer santificada no momento que ela faz a passagem. Ao discutir as vestes mortuárias de irmandades de origem africana na Bahia, o autor percebeu que, em muitos casos, a preferência dos mortos era pela mortalha franciscana, uma herança ibérica, ou então a mortalha branca, cor funerária utilizada no candomblé. Vestir o cadáver com a roupa certa podia significar salvação. A mortalha falava pelo morto, protegendo na viagem para o além, e falava do morto como fonte de poder mágico, mas também enquanto sujeito social. Eu queria puxar por um lado que é o do cabelo. Mas eu fui nessa coisa do SIC, que eu já comentei, que vai muito além, assim, porque o que eles têm, assim, de ritual com o cabelo é uma loucura. E das evangélicas? Tem tribos na África, eu pesquisei uma em Burkina Faso, chamado Lobe, que quando alguém morre, toda a família raspa o cabelo. E aí depois que eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de joias que começaram a surgir a partir do século XIV com mecha de cabelo. E podia ser não só de alguém que morreu, alguém querido que morreu, podia ser namorados, aí você dava uma mecha do seu cabelo, aí você guardava isso. Mas acontecia muito também, era muito comum também você guardar uma mechinha do cabelo de alguém que você perdeu. Inclusive no século XIX, sempre no século XIX, né? Tudo mudou. Essas joias, porque geralmente era mechinha e aí com uma moldurinha de pérola, tem de vários tipos, mas no século XIX eles começam a fazer verdadeiros ornamentos com cabelo. E aí, isso me lembrou uma outra história, é impressionante como vai lembrando. Que eu tinha lido que na manhã da execução do Luís XVI, que foi dia 21 de janeiro de 1793, ele saiu distribuindo mechas dele e de membros da família dele para próximos que estavam lá. E aí eu falei assim, vou
eu não lembrava direito de como foi a execução da Marie Antoinette, né? Que foi depois, bem depois, inclusive. Foi no mesmo ano, mas em outubro. Do Luís XVI foi em janeiro. E isso é tudo muito documentado, assim. Tem detalhes de tudo. Cara, que loucura. Inclusive, as pessoas fazem tudo pra não serem esquecidas, né? No caso, eu acho que a Maria Antonieta nem queria, né, que fosse documentado. Ela não queria. Mas as pessoas, né, que estavam lá querendo a cabeça dela cortada, queriam que nenhum detalhe fosse esquecido. Um souvenir. E aí fala, aí ela acorda 4h30 da manhã, aí às 10 chega o algoz, aí eles leem de novo o processo dela de traição, falam todas as penalidades, não sei o que, nananã. Aí depois chega o algoz, ele ata as mãos dela, assim, nas costas, ele desfaz o penteado dela e ele rapa a cabeleira dela. E ele manda queimar o cabelo dela, que ele cortou, justamente para não ter relíquia. E aí ela pede para botar um vestido de luto preto, de viúva. Eles não deixam, então ela vai com a roupa mesmo que ela tava, que era uma roupa de interior, branca, simples. Era tipo um vestido para usar só pela manhã. Mas é um vestido de manhã, para usar pela manhã. E uma touquinha, e aí tem um desenho do Jacques-Louis David, assim, um croquis mesmo, feito, dá pra você ver pelo traço dele, assim, feito em alguns segundos. Aí você vê a touquinha só com uns fiapinhos, assim, de cabelo. E aí ela vai subindo na guilhotina, e aí um dos sapatos cai, ela chega sem um dos sapatos. O resto é história, né? As pessoas... Mas olha que maneira de morrer sem dignidade, né? Eles tiram a dignidade. É a última coisa que ela pode ter naquele momento. Não, e inclusive depois não existia nenhum plano. Ninguém tinha planejado nada pro enterro dos restos mortais dela. Eles levam ela para o cemitério da Madeleine, que é ao lado da Place de la Concorde, onde ocorreu a guilhotina, enfim, todo esse evento, né, onde ela foi decapitada. O algoz joga os restos dela numa fossa comum, ao lado da fossa do Luís XVI, e colocam a cabeça dela entre as pernas. Acabar com a dignidade da pessoa de toda maneira, né? Mas essa coisa de raspar a cabeça, eu até procurei aqui agora, eu nem ia comentar, mas rapidamente eu estava lendo o gospelprime.com.br, que tem um artigo que eu imagino que seja de um pastor chamado Armando Taranto Neto. Que foi ele que falou aquela coisa: não tem nada na Bíblia que te impeça de pintar ou cortar o cabelo, mas por que você quer fazer isso? E quando ele fala da cabeça raspada, e me interessou também por conta do nosso episódio do punk, e agora eu acho pertinente trazer, ainda mais que você falou isso, é que ele explica, eu também não sei, tá? Já dei a fonte aqui, não sei o quanto ela é confiável, mas eu achei interessante, faz sentido. Que ele falou que em Corinto, né, na Grécia Antiga, as sacerdotisas do templo de Afrodite, e a Maína também no nosso outro episódio já tinha falado das sacerdotisas de Afrodite, que eram tidas, hoje em dia foram traduzidas como prostitutas, mas na verdade eram mulheres que não queriam se casar, ou não, feministas da sua época, né? E elas eram do templo de Afrodite. E elas, para elas se reconhecerem, né? E lembrando sempre do dress code, né? Desse espaço da roupa, como esses símbolos que a gente incorpora para a gente dizer para o outro que, olha só, acreditamos em coisas semelhantes, então vem aqui que somos da mesma comunidade, né? E o que elas aconteciam? Elas raspavam a cabeça.
as sacerdotisas do templo de Afrodite. Então, elas eram tidas como mulheres que, por se negarem ao casamento ou se negarem à submissão masculina, elas eram obrigadas pela sociedade, pela comunidade delas, a fazer sexo com homens desconhecidos pelo menos uma vez ao ano, como um serviço público. Já que você não quer se casar, já que você não quer fazer isso como mulher, que é o seu lugar, então você vai ser a mulher que faz sexo com os homens e tal, uma vez por ano, com homens desconhecidos. Então, as mulheres direitas, né, elas não cortam o cabelo para elas não serem confundidas com as sacerdotisas do templo de Afrodite. E caso elas tivessem algum problema que as fizessem ter que cortar o cabelo, daí que vem a história do véu também. O fato de você cobrir a cabeça é você não se deixar à mostra para ser interpretada como uma mulher disponível. E aí depois a gente pode entrar em toda a pira da roupa, né, da burca, do véu islâmico, né, que tem essa coisa de você se guardar para sua família, para o seu interior, né, para o seu homem e tal. Mas é interessante essa coisa de raspar a cabeça, tem a ver com feminista e prostituta, né? Desde Corinto. E eu tô falando isso porque eu raspei a cabeça, tá, galera? Então eu virei a sacerdotisa de Afrodite. Yes! Ai, meu Deus. Mas assim, eu acho que só para acabar com chave de ouro, né? Então, eu acho que a gente pensar essa história, da gente também pensar na diferença. E pensar que as verdades fazem sentido para diferentes pessoas, e quando a gente pensa na diversidade, da importância da diversidade religiosa, é porque está todo mundo aqui desesperado para encontrar uma narrativa que faça sentido e que faça a vida menos ordinária. Então não existe verdade absoluta. Eu acho que parte muito bonita do ser humano, como o Carlos Eyre fala, é a nossa capacidade imaginativa e de criação. Pois é, e eu me identifico muito com o que o Romain Rolland fala do sentimento oceânico. Eu sinto muito isso. Toda vez que eu leio, eu falo assim, coitado do Freud, ele não sentir isso. E eu acho que esse sentimento oceânico tem muito a ver com a imaginação. Sim, isso é a beleza do ser humano e a beleza da moda, né? Criar lugares possíveis, lugares quando a criatividade não é só uma coisa racional e quase... né? Eu acho que a tecnologia traz muito isso, quando a gente pensa do pensamento científico, da ciência. Isso é maravilhoso, assim como o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista e que trabalha sonhos, né? A importância da ideia do sonho. Ele fala que só a ciência é um limitador para o ser humano, né? A imaginação, a intuição, você observar o que ele fala, o nome como fim, de você prospectar o futuro, porque ele é uma organização das ideias do presente. Eu acho que o misticismo, por isso que quando eu falo das religiões, eu falo, o problema não é a religião, é o que fizeram com ela. Assim como a moda, o problema não é a moda, é o que fizeram com ela, né? Mas a religião, em termos de criar os mitos, as narrativas, por que estamos aqui, para onde vamos, os rituais, os símbolos, isso é tão bonito, né? Isso é tão humano. Então, talvez... entender que isso tudo não precisa virar um grande negócio de uma grande empresa, né? Pode virar apenas uma experiência humana, livre de lucro e livre de grandes negociações. Só para a gente dar um exemplo de como essa mágica tão bonita ela é construída e que ela não precisa ser feita para aprisionar, e sim para dar leveza, para deixar com que a gente veja a nossa vida e viva a nossa vida de uma maneira mais tranquila, mais leve, né? Com possibilidades mais bonitas. Eu tenho esse livro que eu adoro, que é Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, e ele tem várias imagens muito bonitas do candomblé, né? E de todos os orixás, né? E relacionados com a vestimenta. Mas a primeira página, ele descreve como essa narrativa do candomblé é criada. E aí eu vou ler aqui para a gente fechar.
Um dia, em terras africanas dos povos iorubais, um mensageiro chamado Exu andava de aldeia em aldeia à procura de solução para terríveis problemas que na ocasião afligiam a todos, tanto os homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, pelas próprias divindades, assim como por animais e por outros seres que dividem a terra com o homem. Histórias que falassem da aventura e do sofrimento, das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela manutenção da saúde contra os ataques da doença e da morte. Todas as narrativas a respeito dos fatos do cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham que ser devidamente consideradas. Exu deveria estar atento também aos relatos sobre as providências tomadas e as oferendas feitas aos deuses para se chegar a um final feliz em cada desafio enfrentado. Assim fez ele, reunindo 301 histórias. O que significa, de acordo com o sistema de enumeração dos antigos iorubais, que Exu juntou um número incontável de histórias. Realizada essa pacientíssima missão, o orixá mensageiro tinha diante de si todo o conhecimento necessário para o desvelamento dos mistérios sobre a origem e o governo do mundo dos homens e da natureza, sobre o desenrolar do destino dos homens, mulheres e crianças, e sobre os caminhos de cada um na luta cotidiana contra os infortúnios que todo momento ameaçam cada um de nós, ou seja, a pobreza, a perda dos bens materiais e de posições sociais, a derrota em face do adversário traiçoeiro, a infertilidade, a doença e a morte. Lindo. E aí eu vou pular uma parte, ele fala: para os urubais antigos, nada é novidade. Tudo o que acontece já teria acontecido antes. Identificar no passado mítico o acontecimento que ocorre no presente é a chave da decifração oracular. Lindo. Então, a partir dessas histórias... Né? Vamos, porque é passar o conhecimento, né? A religião, no que ela tem de bom e bonito, é a forma como comunidades experimentam no passado experimentaram as mesmas questões que a gente experimenta hoje e como elas passaram adiante sendo verbalmente ou textualmente os seus ensinamentos, né? Isso eu acho lindo, assim. Os anarquistas que me desculpem, que estão fora de religião, são todos ateístas, mas tem uma parte que me encanta muito nisso tudo. Eu acho muito humano, eu acho... Quando não é sequestrado, né? Então, você que está com a sua cruzinha, se você foi cristã, ou se está com a sua lua com estrela, se for muçulmano, se você tiver com a roda de Dharma, se for budista, o Om, se for hindu, o Tao, né, o Yin Yang, se for taoísta, a estrela de Davi, se for judeu. Aqueles colares estilo terço, né? Né? Tem. E eu acho interessante porque o Brasil também tem esse sincretismo, né? Que também, para quem não sabe, é quando não existe uma regra de uma religião ou de uma verdade, mas se mistura-se todas. Né? O carnaval é muito isso, o maracatu é muito isso. Então, para mim, se eu fosse usar, eu adoraria usar todos. Sim, mas joia eu vou botar tudo, vamos jogar para tudo, porque todos eles têm a sua beleza. Então, até o pentagrama da Wicca, né? O A do ateísmo, a Kanda dos Sikhs. Quero botar tudo junto, porque é aí que fica bonito, misturado. Fiquem de olho no nosso Instagram para saber quando vai ser a próxima live. Provavelmente sem ser esse sábado no outro. Aí a gente vai repercutir mais esse assunto que é fascinante. Apesar de ser um pouquinho triste, eu amei fazer essa pesquisa. E eu vou te falar, Isabel, eu acho que de todos os episódios que a gente fez nessa temporada, é o que eu tô saindo mais leve. Eu também! É o que eu tô saindo mais leve. Os outros foram mega pesados, né? É o que eu tô saindo mais leve. Eu também. Que loucura, né? E que bom.
E a gente espera que vocês também. A gente quer saber qual seria o último figurino de vocês. Deixem, se vocês souberem de outras práticas funerárias, né? É um infinito. Contem pra gente também no nosso Instagram, todas as referências no site highlowpodcast.com, e a gente se vê na live. Até o próximo episódio. Beijo, Oli! Beijo, Bel! Tchau!